Afinal, o que significa cruzar fronteiras? Não apenas aquelas desenhadas em mapas, mas as que residem no íntimo, onde o medo e a esperança disputam espaço no peito. Migrar é mais do que um deslocamento geográfico, é um processo de ruptura e reconstrução. É deixar para trás não apenas um território, mas um idioma que conforta nossa alma, rostos familiares que nos acolhem e caminhos conhecidos que nos guiam. Cada mala carrega memórias, histórias e saudade. Saudade das ruas que moldaram passos, cheiros que aqueceram a infância, vozes que se entrelaçam em lembranças. E então, recomeçar. Recomeçar em uma terra onde a língua estranha os primeiros sorrisos, onde o céu pode até ser o mesmo, mas o horizonte se desenha diferente. Meu nome é Rafael Gonçalves, eu sou venezuelano, imigrante e refugiado. Estou aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, a partir de uma iniciativa da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma parceria entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e universidades brasileiras, entre elas a Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vim no ano 2019, mas esse processo começa com antecedência, não? Como é claro. Um dos anos mais complicados na realidade venezuelana foi o ano 2018. Os anos 2017 e 2018 foram singularmente violentos na Venezuela. E quando falo violento, falo de violência em termos de violência política, de violência institucional, de repressão dos protestos. Eu sou pesquisador, professor universitário na Venezuela. Eu trabalho em duas universidades, a Universidade de Carabobo e a Universidade Pedagógica Experimental Libertador. E nos últimos anos na Venezuela eu procurei criar uma organização de defesa dos direitos humanos chamada Civiles. O acúmulo dessas circunstâncias que tem a ver com o meu trabalho, que tem a ver com minha postura política e minha crítica em relação ao que acontece na Venezuela, se adicionou à crise material, à crise social, à crise econômica. Então é uma camada de coisas que me fizeram entender que era necessário sair da Venezuela. A única coisa que me motivou no início mesmo era voltada ao meu curso, porque eu queria fazer farmácia e, como africana, acho que a maioria de nós, né, temos o olho voltado para o exterior, achando que é somente o que está no exterior. Eu falei, a maioria acham que o que está no exterior é mais valioso que o que está dentro dos nossos países. Aí, quando eu estava chegando a fazer a farmácia, eu pensei, tem a Amazônia, a gente tem várias plantas, eu podia estudar muitas plantas. Só que eu esquecendo que lá no meu país também tem muitas plantas, algumas estudadas e outras ainda não. Aí será uma oportunidade para mim, mesmo sendo lá, fazer essas pesquisas nas plantas. Só que tem um diferencial, falando de forma tecnológica. Acredito que o Brasil tem certos equipamentos, né, mais em avanço comparado ao meu país. Mas decorante do tempo,
Outra coisa me tocou quando eu cheguei no Brasil é a nossa história, o nosso vínculo, um vínculo muito forte, que o povo está lutando para ser considerado, né? Muito tempo foi apagado e hoje, muito tempo, o povo está trabalhando, né, para que essas histórias sejam resgatadas, que nós, pessoas de pele negra, possa saber da nossa história. Por quê? Eu, pessoa negra, no meu país, eu não falo de todo, eu falo da minha história, a mim. Tem certas coisas que eu não sabia, e somente quando eu cheguei no Brasil que eu comecei a ver, a constatar, a olhar e a pensar no assunto. Por exemplo, questão de racismo. No meu país, que você seja branco, que você seja negra, que você seja mestiça, ninguém se importa disso. Mas aqui não é assim, a realidade é outra. Na sala de aula, por exemplo, eu cresci, sempre foram pretas no meu redor. E mesmo se tinha branco, a gente sempre acolhava nessas pessoas. A gente não fazia nenhuma diferença. Mas quando eu cheguei, eu comecei a me recorrer da minha pele, que eu sou negra, que a outra pessoa é branca, que eu sou africana. Você está num processo de integração permanente no mundo que você recente. Finalmente eu cheguei aqui e a cidade existia. Tem pessoas que têm uma vida constituída. Então você não conhece a cidade. Então também ficar é um desafio. Então voltar é um desafio e ficar também é um desafio. Tem uma frase que eu aprendi aqui que eu gosto muito, que é: a gente vive trocando pneu com o carro andando. Então a gente anda precisamente assim, tentando se adaptar no mundo, tentando resolver a vida enquanto a vida vai acontecendo. O nível de português era nível Duolingo. Duolingo, eu me lembro das dores de cabeça, os primeiros meses, eu não entendia nada, a gente falava uma coisa e eu entendia outra, porque precisamente isso significa a migração forçada. Ou seja, você não tem tempo de se preparar. Ou seja, simplesmente um país no qual estão acontecendo coisas, seja na Ucrânia, seja na Síria, seja na Palestina, seja no Congo, seja onde for, e você toma uma decisão, viver ou permanecer nesse país. Então isso, finalmente você sai com as coisas que você tem e vai chegar, bom, e tentar se adaptar na nova realidade. Quando você fala francês, porque meu país foi colonizado pelo francês, quando as pessoas te olham e te perguntam: ah, você é francesa? Tem um olhar diferente. Até que você responde: não, não sou francesa, sou africana, sou do Benin. Aí você vê que o olhar muda totalmente. Eu me pergunto, qual foi meu pecado de ser africana? Meu dia fundamentalmente é trabalhar, não? Eu acordo pensando no trabalho, meu dia, porque eu tenho várias responsabilidades aqui na universidade e fora da universidade. Pelo próprio projeto que a gente está fazendo na Cátedra Sérgio Vieira de Mello. A cátedra é uma cátedra que trabalha na universidade, uma cátedra que nasce na universidade, Juiz de Fora, mas sempre entende que o seu foco não é apenas a universidade, não é ficar restrita na cidade, porque precisamente é refúgio. E assim como o fenômeno do refúgio é um fenômeno transfronteiriço, a cátedra entende que o refúgio tem a ver com o refugiado, da vida do refugiado, e a vida do refugiado está acontecendo na cidade. Então tem que ter uma interlocução permanente com a cidade, com as comunidades migrantes, com as comunidades de refugiados. Então meu dia, eu vou administrando meu dia em cada um desses espaços. Eu sempre quis fazer esporte, eu sempre tive uma muito boa relação. Para mim a vida passa pelo esporte, assim como a vida passa pela música, a vida passa pelo esporte. Não adianta você apenas ler, não apenas adianta você refletir. Tudo isso passa finalmente empiricamente pelo corpo, pelo senso, pelas sensações, pelo fato de estar no mundo, não? E o corpo é nossa fronteira com o mundo. E um dos esportes que eu sempre fiz, e aliás porque eu sou asmático, é correr. Então para mim sempre também o fato de ter uma relação com a respiração tem a ver com o fato de me movimentar. E uma das coisas que eu adoro de Juiz de Fora é que é uma cidade muito tranquila, uma cidade que para mim, no particular, que já moro em cidade perigosa,
Eu sempre moro em cidade perigosa, na Venezuela e inclusive Salvador. Uma das coisas que eu gosto é que aqui são as 9, 10 da noite, eu boto meus tênis e eu vou correr. Então eu não me sinto inseguro, eu acho que eu tenho direito à cidade, a viver a cidade, a estar na cidade. Uma coisa que eu percebi como pergunta, né, que foram feitas é qual língua você fala lá, né? Mas sempre as pessoas estão esperando uma língua do colonizador. Por exemplo, francês, inglês, alemão, português, espanhol. Mas eu falo o seguinte, apesar de falar francês, a gente, no meu país, por exemplo, a gente tem 47 línguas. Minha mãe, ela é do norte, ela é de uma etnia que é Batonou. Mas em francês, a gente fala etnia Bariba. Ela fala, então, a língua Bariba. Meu pai é Fon, ele é do sul. Então, ele é da etnia Fon, ele fala Fon. Eu não falo Bariba. Aí eu fui atrás dela. Mamãe, eu queria saber falar sua língua também, porque você não me ensinou como o Fon desde pequenininha. Aí ela falou, tá, filha, eu vou te ajudar. E ela me deu esse livro de presente para aprender a língua dela. Geralmente, é a língua que é falado na comunidade. Aí esse livro é para ajudar a comunidade a saber se expressar. Ainda estou devendo para minha mãe, porque eu prometi que eu vou aprender a começar a falar com ela. Mas ainda não comecei. Uma das coisas pelas quais eu gostei de Juiz de Fora é porque Juiz de Fora, a paisagem de Juiz de Fora me lembra muito da minha cidade. Uma das coisas que eu mais lembro é que eu tinha uma relação muito próxima com a montanha. A minha cidade é um vale, então a gente tem a lagoa, a montanha e a praia. E faz parte desse processo de desterritorialização, quando você deixa para trás um mundo de vida, deixa com ele as pessoas, é claro, mas deixa também os lugares, os cheiros, as paisagens, as tradições, os sons. Eu não sei como está hoje a minha cidade, esse é outro problema da migração, que a vida continua acontecendo já nesse lugar onde você não está mais. Em particular, eu tinha uma muito boa relação com meus sobrinhos, não por acaso são as pessoas das quais eu sinto muito mais saudade. Saudade porque eles não existem mais, não que tivessem morrido, senão que as crianças que eu deixei já não são as pessoas que hoje existem. Quando eu olho com eles, os rostos já não são os rostos que eu lembro. A gente gostaria de voltar. O fato de migrar nas cidades que a gente migrou não é fácil, é uma experiência realmente difícil. É por isso a gente tem que aprender a viver no agora, sabe? Porque até cada coisa que comemos, um dia é um presente e no outro se torna uma nova experiência. Quando você está no local, você tem que estar realmente presente nesse local e desfrutar de todo o que esse local te oferece. De que eu descobri isso, aprende a viver no agora, eu não mais senti falta de alguma coisa. Tudo foi sempre uma nova experiência para mim, mesmo se for uma repetição. Porque temos essa leitura do mundo como um mundo fluido, não? Um mundo que invita a viajar, um mundo que invita a conhecer, um mundo que invita a hacer turismo. Temos essa leitura del mundo que observa en positivo el movimiento, que observa en positivo la posibilidad de migrar. Pero tenemos otro mundo, ainda que es el mismo mundo, mas tenemos otros fenómenos que están asociados con una migración que es producto de la violencia, una migración que es forzada. Un ejemplo que yo utilizo en términos explicativos es lo que ocurrió en el sur de Brasil, en Rio Grande do Sul. Las personas estaban haciendo la vida,
un lunes normal, las preocupaciones eran ir para la escuela, el trabajo, el carro y comenzó a llover. Martes, estaba lloviendo. Oye, no para de llover. Miércoles, no para de llover. El jueves la ciudad estaba totalmente inundada, la ciudad en colapso en cuestión de 2 o 3 días. En un mundo que es productor de crisis, la vida entra en crisis, se transforma en cuestión de días, en cuestión de horas. Entonces, tener la comprensión de esa condición estructural de crisis de nuestro mundo es el mensaje, infelizmente, de nosotros, los migrantes forzados. Creo que es importante que entendamos eso. Nina mi huho, no mano pako. Ni huho ne ni huho no mi. Mando tadagbe, mamondo deji. Mando yangbe de o. Wahwali numi, mamondo nanche. Bodo agbagi gonu akuna gbeno tondo kunu Lo dagbede awanu mi le supo. Akuna gbeno tondo kunu Lo dagbede awanu mi le supo. Igonu 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 Migrar é uma escolha? Uma necessidade? Uma imposição? Um direito? Ou às vezes, migrar é despedir-se da certeza para abraçar o desconhecido. É trocar raízes por trajetórias, lares por caminhos, pertença por reinvenção. E esse marco invisível que nos separa, cada fronteira cruzada carrega uma narrativa única. Cada chegada, um novo começo. E entre escolhas e imposições, distâncias e aproximações, essas histórias nos mostram que migrar é, acima de tudo, um ato de coragem e que fronteiras são feitas para atravessarmos juntos.